Os gritos, a quebradeira e os confrontos do dia 8 de janeiro ainda ecoam na memória de Brasília e do Brasil. A importância do episódio deve reservar mais do que algumas páginas nos livros de história, quem sabe um capítulo inteiro. Dados compilados da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional informam que o prejuízo material calculado até agora é acima de 20 milhões de reais. Passados 6 meses, nós ainda tentamos entender o que de fato aconteceu. Foi um movimento orquestrado? Quem planejou? Quem financiou? Foi tentativa de golpe de Estado ou um apagão das forças de segurança? A Câmara Legislativa deu uma rápida resposta à sociedade para tentar entender os ataques. No dia 18 de janeiro, mesmo no recesso parlamentar, os deputados distritais debateram em sessão extraordinária a criação da CPI dos atos antidemocráticos. A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito foi no dia 14 de fevereiro. O objeto de investigação é tanto o dia 8 de janeiro quanto o dia 12 de dezembro, quando vândalos depredaram bens públicos, ônibus, carros particulares e até uma delegacia da Polícia Federal, em protesto pela prisão do líder indígena José Acácio Chavante. A CPI tem 7 membros titulares. Foi criada com a seguinte composição: a presidência é ocupada pelo deputado Chico Vigilante. A relatoria é do deputado Hermeto. Os outros parlamentares do colegiado são Fábio Félix, Jaqueline Silva, Joaquim Roriz Neto, Pastor Daniel de Castro e Robério Negreiros. Já os deputados suplentes são Deise Amarilho, Gabriel Magno, Yolando, Martins Machado, Paulo Abelmonte, Pepa e Roosevelt Vilela. Deputado Hermeto, eu acho que a sociedade brasiliense, e todos os deputados e deputadas aqui, ela deposita uma expectativa muito grande no trabalho a ser desenvolvido por essa CPI. Acho que nós aqui, independente de partido, independente de ideologia, a gente tem um único objetivo: encontrar a verdade. Nós queremos saber efetivamente o que aconteceu naquele dia 12 e o que se repetiu e aconteceu naquele dia 8. Queremos saber quem são os responsáveis por tudo aquilo. E para descobrir os responsáveis, a CPI promoveu até agora 18 reuniões, de fevereiro até junho. Foram diversas versões, acusações e disputas por narrativas. A primeira oitiva foi do delegado Fernando de Souza Oliveira. No dia 8 de janeiro, ele era o secretário executivo de Segurança Pública do DF. Estava substituindo o titular da pasta, Anderson Torres, que havia viajado para os Estados Unidos. No início da tarde do dia 8, Oliveira enviou um áudio ao governador Ibanez Rocha, tranquilizando sobre as movimentações na área central de Brasília, com base em informações de monitoramento que ele recebia. Governador, vou passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Mas pouco tempo depois, o cenário mudou radicalmente. Durante o depoimento, Fernando Oliveira disse que o planejamento da PM para combater as manifestações não foi cumprido. Ele indicou o setor responsável pela falha. O Departamento de Operações da Polícia Militar, o DOP, era o responsável, a unidade responsável por executar, planejar e executar e determinar o quantitativo de policiais, viaturas, equipamentos, tropas especializadas a ser utilizado e onde essas tropas deveriam ficar. Então, cabe aos senhores, questionarem ao Departamento de Operações da Polícia Militar esse planejamento. E os deputados foram questionar o DOP. O coronel Jorge Eduardo Naime comandou o Departamento de Operações,
Mas no dia 8 de janeiro, ele estava de licença. Por isso, ele disse não ter tomado ciência de um relatório de inteligência produzido pela Subsecretaria de Segurança Pública, alertando para protestos que seriam realizados entre os dias 6 e 8 de janeiro. Jorge Naime, que está preso há 5 meses, afirmou que a informação passada pelo próprio delegado Fernando era de que tudo estaria sob controle. Ele mesmo declarou, está escrito na ata, assinada por ele, que a manifestação daquele final de semana era com ânimos tranquilos e de baixa adesão. Essa foi a informação que chegou na Polícia Militar. Eu tive o cuidado da segunda-feira, quando eu entreguei o último preso na Academia Nacional de Polícia, ligar para o Coronel Reginaldo, chefe da inteligência da PM, porque saiu uma notícia que a ABIN havia mandado uma informação para não sei quantas agências a respeito daqueles atos do dia 7 e dia 8. Eu liguei para o Reginaldo e perguntei, Reginaldo, ele falou, Naime, a PM não recebeu nada. O coronel Jorge Henrique da Silva Pinto trabalhava naquela época na inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Ele disse ter recebido do Ministério da Justiça, no dia 5 de janeiro, um documento alertando sobre o movimento para tomar o poder no país, mas que os dados iniciais não confirmavam a possibilidade efetiva desse ato. Era um documento que tratava da participação de CACs. CACs são colecionadores, atiradores e caçadores. E muitos grupos se reúnem, são vários grupos, e um deles estava tratando sobre essa condição de tomada do poder. No dia 11 de maio, quem prestou depoimento foi o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PM. Assim como o delegado Fernando e outros depoentes, ele atribuiu a falha na segurança à falta de planejamento do Departamento de Operações. Como Jorge Naime estava de licença, o setor era chefiado pelo coronel Paulo José, que ainda não prestou depoimento à CPI. A minha pergunta, então, é: o que falhou? Planejamento ou execução? Como não tinha planejamento, a execução falhou. Ah, não tinha planejamento, então? Tomei conhecimento, através do relatório do interventor, que o planejamento, o plano de operações ou a ordem de operações que deveria ter sido feito após a reunião e a recepção do protocolo de ações integradas, não havia sido feito pelo Departamento de Operações. Aí a execução falhou. Então isso é muito grave, presidente. Já o coronel Marcelo Casemiro Vasconcelos, que chefiou o primeiro comando de policiamento regional da PM, disse em depoimento no dia 5 de junho que recebeu ordens do coronel Paulo José no dia 7 de janeiro para abrir a esplanada dos ministérios aos manifestantes. A quantidade do efetivo policial empregado ainda desperta dúvidas. Um relatório da Secretaria de Segurança Pública informou que mais de 500 policiais foram escalados. Já um documento enviado à CPI pela própria PM diz que 200 alunos do curso de formação compuseram a força policial para fazer frente aos manifestantes e que o restante da tropa ficaria de sobreaviso. Mas o senhor, com tanta experiência que o senhor tem de ações exitosas, o senhor acha normal escalar 200 alunos quando estava todos nós tomamos conhecimento de que o que circulava nas redes sociais era tomada do poder, vamos tomar o poder no Brasil. 200 policiais, 200 alunos, dava conta de conter essa turma? Me causa estranheza ter usado somente os alunos. Realmente eu acho que precisa haver uma revisão nessas escalas e ver se realmente isso aconteceu, porque isso aí foge completamente do que é o nosso padrão. Usar os alunos é normal, mas sempre acompanhado de um policial com mais experiência. Eu afirmo aqui, como policial, nunca mais em Brasília vai acontecer isso. Foi um apagão. E onde nós, da CPI, estamos tentando entrar e esclarecer aonde foi a falha desse apagão. Uma coisa é certa, o efetivo, muito pouco em relação aos manifestantes, e depois passou da esplanada do Ministério, não eram mais manifestantes, eram vândalos. Eu estou em frente ao quartel-general do Exército. Como vocês podem ver, o clima é ameno e pouco movimentado, bem diferente de alguns meses atrás. O acampamento, criado depois das eleições de outubro de 2022, chegou a ter um fluxo diário de até 2.500 pessoas, bem aqui nesse espaço. Segundo alguns deputados da esquerda, o objetivo do movimento era estimular a intervenção das Forças Armadas no país.
foi dito aqui nessa CPI por vários depoentes. Os acampamentos em frente ao quartel-general, vou botar aspas, eram e funcionavam como incubadora de terroristas, porque saiu de dentro dos acampamentos. Os ataques terroristas do dia 12 de dezembro queimaram ônibus na capital da República, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e saiu de dentro do acampamento a organização e o planejamento da tentativa de explodir, general, uma bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto da capital do país. Parlamentares da direita dizem que o movimento era pacífico, ordeiro e de acordo com a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. Manifestantes de fora de Brasília é que teriam insuflado os ânimos e descaracterizado em janeiro a intenção inicial dos movimentos. E não venha dizer que o acampamento foi preparatório. 60 dias antes eles estavam lá manifestando, goste à esquerda ou não, orando, rezando, estava assim. Estava assim. Eles estavam lá pacificamente. Não tinha quebradeira. Ontem eu falava com alguns amigos, advogados, discutindo o dia de hoje. Falei, gente, se fora para ter alguma coisa, deveria ter tido no dia 1º. Pois era a posse do presidente eleito, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se pensava que era nesse dia que podia acontecer algo de horrível. O general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, compartilha a mesma opinião do deputado Pastor Daniel de Castro. Heleno foi à CPI no dia 1º de junho e defendeu o caráter pacífico e político do acampamento. Mas acredito, pelo que se escuta, que o acampamento era um local sadio, onde se faziam muitas orações, que se reuniam para conversar sobre assuntos, logicamente, muitos deles políticos, não sei o quê, mas eu não sei como era a organização do acampamento, não sei como é que eles se... Não sei mesmo como é que eles se resolviam em termos de alimentação, em termos de assistência, né? Tinha inclusive crianças, né? Muitas mulheres, muitas crianças. Né? O delegado Júlio Danilo Souza esteve na CPI no dia 23 de março. O ex-secretário de Segurança Pública do DF disse que a PM tentou algumas vezes desmobilizar o acampamento no setor militar urbano, mas o próprio Exército teria impedido a ação dos policiais. Por alguns momentos, algumas vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, colocamos efetivo, o GDF colocou os nossos fiscais do DF legal e foi abortado. E a gente não insistiu e não prosseguiu por quê? Porque poderia haver algum tipo de desgaste, de confronto, e que não era desejável para o governo do Distrito Federal ter nenhum tipo de desgaste com forças federais, o que seja, né, nesse momento. A CPI ouviu no dia 18 de maio o general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante militar do Planalto. Ele negou qualquer conflito com a PM do DF e disse que as orientações do Plano de Ações Integradas, o PAI, era para combater práticas ilícitas e não desmobilizar o acampamento. O protocolo de ação integrada, ele fala o tempo todo em desmonte do ilícito. Em nenhum momento fala em desobstrução do acampamento. E aí, se o senhor permite... Mas eles falam que chegavam lá com a intenção de desmobilizar. Quando chegavam na reunião, o comandante militar do Planalto, o comando militar do Planalto orientava que a ideia não era desmobilizar, era só combater ilícitos. É isso? Tinha essa diferença de posição entre a PM? Era o que estava combinado. Estava no protocolo de ação integrada assinado pela Secretaria de Segurança Pública. Parte dos deputados da CPI falam sobre a importância de compartilhar com o governo federal responsabilidades pelo dia 8 de janeiro. Por isso, convocaram o general Gonçalves Dias, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele foi exonerado no mês de abril após vazarem vídeos dele circulando no Palácio do Planalto no momento das depredações. O militar negou conivência com os invasores e garantiu que ordenou as prisões. A ordem dada era que as prisões fossem feitas no 2º andar, preservando, logicamente, o ser humano, para que não acontecesse nenhuma morte, nenhum ferido. Então, a ordem era retirar e fazer as prisões numa área mais ampla, que era o segundo andar. E isso foi feito. Os últimos depoimentos do semestre foram no dia 29 de junho, com 2 acusados de planejar um ataque à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal.
O vigilante Alan Diego dos Santos, de 32 anos, natural de Mato Grosso, foi quem colocou o explosivo num caminhão. Ele disse que veio ao DF a turismo e que acabou se envolvendo com grupos políticos radicais. Essa versão não convenceu os deputados. Vocês planejaram o que ia acontecer, vocês tinham noção do que ia acontecer. E se o senhor está sentado aí e sozinho, me desculpe, isso é um protagonismo que o senhor fez. Não me convence embarcar no ônibus que você não sabia para onde ia. Não me convence dizer que veio conhecer Brasília. Não me convence que você passou 30 dias no acampamento livre, leve e solto. Não me convence dizer que você levou uma bomba sem saber e que o senhor salvou. Não salvou. O que aconteceu foi, mais uma vez, um minuto de incompetência, porque as bombas tinham total condição de causar um desastre. Então, senhor Alan, você é um terrorista para mim também. Alan dos Santos afirmou que quem pediu para ele colocar a bomba no caminhão foi Jorge Washington de Oliveira, que na maior parte do tempo deu essa resposta aos deputados. Permanecerei calado, senhor. A CPI volta no mês de agosto com 4 depoimentos. Entre eles estão previstas as oitivas do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da Presidência da República. A comissão tem até o mês de setembro para finalizar os trabalhos e apresentar o relatório final.